Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Seguinte, meu povo, a gente segue falando sobre a posição e a situação política do Clube Atlético Paranaense depois de tudo que aconteceu nesse empate entre Atlético e Cianorte, né? Quem diria que um Atlético e Cianorte viraria um protagonista da temporada, né? A partir desse jogo, muita coisa pode acontecer e eu acho que dá para dizer que já está acontecendo. Nessa tarde de quarta-feira, a gente teve dois dos principais membros da diretoria do Clube Atlético Paranaense, do Conselho do Clube Atlético Paranaense, José Luiz Glombi, e também o Henrique Gaed deixando o clube. E pelo que eu pude apurar e conversar com alguns outros conselheiros, a gente deve ter esse número aumentando de maneira substancial de conselheiros deixando o clube depois da atitude de Mário Celso Petralha, que realmente pegou muito mal internamente entre o conselho do clube. Dá para dizer que Petralha já não tinha uma aprovação tão grande, principalmente depois da última janela. Assim como o torcedor comum, podemos dizer assim, Mário Celso Petralha também decepcionou muito o conselho, que em muitos momentos tinha um apoio quase unânime ao atual presidente do Conselho Deliberativo do clube. Mas ali já deu uma estremecida, ali já deu um questionamento maior sobre o Petralha, porque a promessa interna em reuniões de conselho, a promessa interna entre o Petralha e esses conselheiros, esses membros ativos dentro do Clube Atlético Paranaense, era que o Atlético teria um time para brigar na parte de cima da tabela, para brigar por títulos, e o investimento seria para isso. Até hoje, muitos conselheiros dizem que não tem nenhuma explicação plausível pelo fato de Mário Celso Petralha não ter feito um investimento que pudesse reforçar o time na segunda parte da temporada 2024, nem para salvar, nem para brigar por títulos, mas apenas para salvar o time de um rebaixamento que em algum momento ficou muito claro e parece que o Atlético estava negligenciando. Mas logo após essa questão, né, não tem, sei lá, 2 meses do rebaixamento do Atlético, não tem 2 meses do rebaixamento do Atlético, mas o Celso Petralha apronta novamente. Fazer aqueles sinais para a torcida e se referir daquela maneira para a torcida não tem como achar certo. Não tem como contemporizar, não tem como levar no banho-maria. Eu sei que o Petralha ele já fez isso em outros momentos, mas eu acho que em nenhum momento ele estava tão pressionado. E essa pressão agora começa a ser tanto interna quanto externa. Dentro do clube, já sabia que a torcida de fora vinha num tom mais alto, a próprios fanáticos, cobrando, chegando Petralha. O próprio torcedor sócio que frequenta a Arena da Baixada e naturalmente tem voz. O Petralha não pode só ouvir o sócio na época de eleição. Então já se sentia o ambiente hostil, ao ponto de tanto o Glombi quanto o Gaed renunciarem por medo. A gente sabe que em Curitiba, uma cidade menor do que os grandes centros do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro e tudo mais, é muito fácil você encontrar esses caras na rua. O próprio Marcelara, outro dia, mandaram foto do Marcelara tomando café, mandaram foto do Marcelara na academia. Então existia um receio muito grande da segurança de conselheiros, da segurança de membros da diretoria, e muito da renúncia também parte desse cenário completamente insustentável que existe hoje nessa guerra entre a torcida e o clube. Em uma guerra que eu acho que é muito mais alimentada pelo clube do que pela torcida. O que me deixa ainda mais pensativo, o que me deixa ainda mais reflexivo. O clube poderia evitar, mas parece que o clube alimenta na imagem do presidente do Conselho Deliberativo, Mário Celso Petralha. A gente sabe que no... Não é texto, eu esqueci a palavra, cara. Mas enfim, nas regras do clube, eu esqueci a palavra como se fala. Você tem ali que Mário Celso Petralha feriu uma série de regras. Regras que podem gerar até a expulsão do clube. Mas aí fica o questionamento. Vão existir movimentos para que Mário Celso Petralha seja julgado, assim como qualquer outro membro, tanto do conselho, como qualquer sócio, como qualquer... enfim, como qualquer pessoa pertencente ao Clube Atlético Paranaense? Ou Mário Celso Petralha vai
gozar de privilégios por ter sido um presidente histórico do clube e não vai pagar da maneira que se imaginava ser a ideal para um personagem que fez atos inexplicáveis. Atos que ferem tanto a relação do clube com o torcedor, ferem tanto a relação do time que vem tentando aproximar o torcedor com a arquibancada. Será que vai ter um tratamento diferente? Será que esse movimento no conselho vai abalar Mário Celso Petralha? Porque Mário Celso Petralha sempre se baseou muito nesse apoio interno que ele tinha. Sempre se baseou muito nesse... lá dentro todo mundo é compincha do Petralha. E até outros membros históricos da diretoria do Atlético, como o próprio Henrique Gaed, que já se posicionou contra o Petralha outras vezes, deixa claro que o posicionamento não é muito bem esse. O Petralha, ele vê a cobrança ser acima da média fora e dentro do clube. O Petralha vê antigos aliados deixarem um lado dele. O Petralha vê uma necessidade de dar uma resposta o mais rápido possível. O Petralha vê a SAF muito longe. E o Petralha não muda a atitude. Hoje, acho que qualquer grito de fora Petralha é completamente compreensível, é completamente entendível. Um grito de fora Petralha que parece ser hoje quase que uma unanimidade significa que o presidente não está fazendo um bom trabalho. Não adianta a gente fechar o olho também. A gente não é tão resultadista com o treinador, a gente vai precisar ser resultadista com a diretoria também. Se fosse qualquer treinador tendo os resultados que o Petralha vem acumulando nos últimos tempos, já teria sido demitido há muito tempo. Se fosse qualquer profissional fora do mundo do futebol, acumulando os resultados que o Petralha vem acumulando recentemente, ele já não estaria no cargo há muito tempo. Mário Celso Petralha, ele tá na eternidade do clube. Acho que são páginas que sempre vão contar a história de Mário Celso Petralha para quem quiser ouvir e quem tiver interesse na história do Clube Atlético Paranaense. Mas o passado não é garantia do futuro. E eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não acho que ele tá obsoleto. Eu não acho que ele tá ultrapassado. Eu acho que ele tá cada vez com menos tato. E a gente tá falando de um personagem que historicamente ficou marcado pela falta de tato. Então, assim, o presidente que gere um clube, o presidente que dirige um clube, ele não pode ser esse troglodita. Não pode. Ele precisa saber lidar com o torcedor. Ele precisa saber lidar com cobrança. Ele precisa saber lidar com situações que hoje o clube, querendo ou não, proporciona à sua torcida. E eu vou ser bem sincero com vocês. Situações que ele gerou. Thiago, mas ninguém gosta de ser xingado. Concordo. Mas se você foi xingado, foi desrespeitado ao ponto de você mandar um estádio todo para aquele lugar, existem outras 1000 maneiras de você agir. Cobrança eu entendo que não é desrespeito. Mas cobrança eu entendo que é necessário para esse momento do Clube Atlético Paranaense. Valeu, meu povo. Tamo junto, é nóis.